A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos ao nosso tão querido, toda sexta-feira às 20 horas, Bem Casados, o programa do seu casamento, da sua família, e você vai ter uma surpresa hoje. Finalmente chegou um programa que vai abordar para os solteiros também. E aí, justa causa, namoro ou casamento? Você vai conhecer daqui a pouquinho o casal e você que está buscando aí casamento, você vai entender que essa história tem tudo a ver com você também. Como a gente sempre se apresenta aqui, eu sou o pastor Vinícius Lacerda, auxiliar aqui da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do nosso querido pastor Arival. Beijo no seu coração, reverendo Arival. Deus abençoe sua vida e a vida de Tárcia também. Mas a gente ama se apresentar como lá no ECC. O que é o ECC, Michele, mesmo? É Encontro de Casais com Cristo. É isso aí, Encontro de Casais com Cristo, nosso Ministério de Casais. A gente fala assim, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. É verdade, bem-vindos ao Bem Casados aí. E a gente já pula logo agora para o nosso devocional. Se você pode, abre a sua Bíblia aí em Lucas 13. E Lucas 13 a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. E você vai até pensar assim, meu Deus, essa passagem que o pastor trouxe hoje, o que tem a ver com o casamento? Você vai entender comigo, porque o cerne da questão está onde está o seu coração. Isso vai conduzir todos os passos da sua vida. Lucas 13, de 1 a 5, eu quero compartilhar esse devocional com você. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essa é uma palavra muito dura e uma palavra de arrependimento, onde Jesus inicialmente foi confrontado pelos discípulos sobre aquilo que Pilatos havia feito de maneira horrenda, misturando ali o sangue dos galileus com o sangue dos sacrifícios. E aí os discípulos quiseram dizer assim, olha, se isso aconteceu com esses galileus é porque provavelmente eles eram muito pecadores, né? E aí, de uma outra maneira, num outro momento, Jesus é questionado, inclusive, por que as pessoas ficam doentes, quando eles dizem assim, por que essa pessoa era cega? Porque os seus pais pecaram. Então a gente sempre tem alguma forma de tentar entender por que o outro está sofrendo ou por que o outro simplesmente se apresenta talvez como pecador. E a gente faz muitas vezes isso dentro do próprio casamento, quando a gente tem uma maneira simplista de dizer assim, olha, você está corretamente, moralmente ok comigo, porque você tem andado de uma maneira que eu posso carimbar o seu coração e dizer assim, como você cumpre bem as regras. De outro lado, a gente também pode fazer isso não só com o cônjuge, mas com qualquer pessoa que está ao nosso lado. Você simplesmente pode carimbar a pessoa no seu coração, na sua vida, e praticamente até, se você pudesse, você colava um cartaz no seu peito dizendo, pecador. E é isso que os discípulos estão fazendo aqui. Quando o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo vai muito mais, vai além, vai para além do puro simples arrependimento do pecado. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve se arrepender dos pecados? É claro que devemos. E a gente sabe que existem os pecados que são mais notórios, onde as pessoas, por exemplo, ali vai o ladrão, ali vai o adúltero, ali vai aquele que mentiu para o seu patrão, e a gente tem a mania de carimbar. E muitas vezes a gente quer ser simplista, carimbando, inclusive, o nosso cônjuge, quando ele fala, sendo que nós somos vidas muito complexas, que são complexas porque, por exemplo, ao redor do casamento, não habita também só a vida sentimental do cônjuge, mas há uma complexidade do trabalho do seu próximo, dos filhos que se tornam adolescentes e depois estão indo para a juventude, a complexidade do desejo de cada um, inclusive da sua realização pessoal,
no trabalho, na educação, nos estudos, tudo aquilo que é necessário. Então, não é simplesmente você carimbar alguém e dizer assim, simplesmente moral, simplesmente pecador. Vai para além disso. O arrependimento de cada um de nós, por exemplo, ele se dá com a seguinte pergunta: por que você serve ao Senhor? Por aquilo que Ele pode te dar ou por aquilo que Ele é? E, na verdade, quando a gente faz um relacionamento com a pessoa nessa forma de conexão simplista, será que eu estou me relacionando com a pessoa que está ao meu lado? Será que eu me relaciono com os meus amigos simplesmente por aquelas conexões que eles podem me oferecer, por aquilo que materialmente ele pode me entregar, e isso se torna uma relação de consumo? Ou será porque eu amo essa pessoa? Então, a forma como eu me relaciono com Deus também é a forma como eu me relaciono com o meu próximo. Você se relaciona com Deus por pacto e amor? Ou você se relaciona com Deus por uma questão de consumo? Você serve ao Senhor? Ou é o Senhor que está servindo a sua vida de bênção simplesmente? Aliás, essa foi a pergunta de Satanás para Deus quando ele acusa o relacionamento de Deus com Jó, dizendo, olha, Deus, Jó só te serve não porque ele é um servo, mas por causa das bênçãos que o cercam. E nesse ponto, a gente não pode ser simplista e tratar o nosso relacionamento com o nosso próximo como uma relação de consumo. Consumo é aquilo que eu tenho com a padaria na esquina. Se ela me oferece um pão fresco a um preço justo, eu continuo. Agora, se ela não faz mais isso, eu vou para a padaria da outra esquina. E está tudo bem por isso, mas o próximo, o meu cônjuge, eu não posso fazer isso. Porque numa justa causa, Deus entregou, na verdade, aquela pessoa que está do seu lado para que você tenha misericórdia para além daquilo que ela pode fazer moralmente correto, mas com misericórdia e graça, como Jesus nos entendeu na cruz do Calvário, morrendo ele no meu e no seu lugar. E essa é a complexidade desse texto, porque Jesus está dizendo assim, estejam preocupados com as suas próprias vidas e se arrependam para além da simplicidade de um carimbo de pecador, mas se arrependam para um relacionamento verdadeiro com Deus, onde você não fica como fiscal alheio da vida do próximo, mas você fica como alguém que está preocupado em fechar os olhos nessa vida, abrir na eternidade do maior amor da sua vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como é o seu relacionamento? Você tem se relacionado com as pessoas e com o seu cônjuge para além de um carimbo simples de pecado ou moralmente correto? Deus te chama nesse dia, nessa hora, para você se arrepender, até mesmo por uma boa causa que você tenha realizado, simplesmente para se sentir com a mente tranquila e correta do Senhor. Se arrependa até mesmo de você ter feito qualquer coisa boa, simplesmente para você barganhar com Deus. Deus te chama nessa hora, para você ir para além dos arrependimentos simples e para um arrependimento mais profundo. É isso que o texto está nos chamando nessa noite. Arrependimento profundo, para que eu ame a complexidade do meu cônjuge e diga, eu quero ver a glória de Deus manifesta na vida dele e por isso eu vou entender todos os momentos que ele passa numa justa causa, do namoro ao casamento. É o tema dessa noite. E aí, Michele, vamos chamar? É isso aí, vamos chamar o testemunho dos nossos convidados. Essa história é uma daquelas bem improváveis de acontecer, humanamente falando. Kátia nasceu em São Paulo em um lar com pai e mãe cristãos presbiterianos. Renê também nasceu em São Paulo e também em um lar cristão, mas eram pentecostais. Kátia havia recém terminado um noivado e estava disposta a aceitar a situação de que possivelmente não se casaria. Renê era estagiário e mantinha um namoro à distância, mas sem perspectivas reais de um casamento. E como eles se conheceram, Deus colocou Kátia para trabalhar como recepcionista no departamento em que o pai de Renê trabalhava, e Renê aparecia para cumprimentar, e essas visitas passaram a ficar mais demoradas. Renê convidou Kátia para ir a um culto, e naquela mesma noite foi na casa dela e, sem avisar, pediu ao sogro autorização para namorar com sua filha. Com mais incertezas do que certezas, mas com a bênção de Deus, 2 meses depois de começarem a namorar, marcaram a data do casamento. Não tinham nada, Renê era estagiário e Kátia recém havia começado seu novo trabalho. Mas Deus os abençoou e sustentou a vida dos dois, e hoje eles estão aqui para contar um pouco mais dessa história. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados.
voltamos com os nossos convidados aqui, Renê e Kátia. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada por virem compartilhar a história de vocês com a gente e com o pessoal que assiste a gente. É Sejam verdade. bem-vindos. Sejam Obrigado. bem-vindos, viu, Renê e Muito Kátia? obrigado, pastor. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui com a gente, que Deus abençoe. É uma alegria, né? Estar perto de vocês hoje, esse testemunho que a gente vai ouvir aqui. Até com esse título engraçado, o pessoal vai entender, né? Justa causa, namoro ou casamento. Mas, por favor, se apresentem melhor. Sim, eu sou o Renê, sou esposo da Kátia. Nós somos casados há 22 anos, pela graça de Deus. Olha aí. Nós temos 2 filhas, a Sara e a Esther. A Sara tem 19, a Esther tem 15. Coisa As duas, graças a Deus, no caminho do Senhor, né? E eu trabalho com sistemas e também sou professor no curso superior. E a minha esposa Kátia aqui. Eu sou a Kátia, a esposa do Renê, mãe das meninas, que eles mencionou. E eu sou psicóloga e trabalho já como psicóloga há muitos anos, há 24 anos como Olha aí. psicóloga. E é isso. Estamos aqui para que a nossa história, né, sirva como uma esperança para os solteiros, talvez, né? Esperança Também, para os né? solteiros, né? E que seja um cuidado na vida de vocês. Verdade. É isso aí. E como a gente sempre fala, né? Que a gente gosta de começar, de montar a nossa linha do tempo, né? E pra gente começar, conta pra gente como foi que vocês se conheceram, né? Como estava mais ou menos a vida de cada um até vocês se conhecerem. A Kátia e eu, nós viemos de lares cristãos, né? A Kátia de um lar presbiteriano, né? E eu de um lar batista, independente, uma família estruturada, graças a Deus. Nossos 2 pais, os pais dela e os nossos, vivos, cristãos, então Casados, né? e isso foi uma base muito importante para nós, né? Uma referência muito importante para nós. Fomos criados na igreja, na escola bíblica dominical, né? E isso fez muita diferença para nós. E nós, cada um seguindo o seu caminho. E eu namorava uma moça naquela época que morava em uma outra cidade, 400 quilômetros de distância. E eu ia frequentemente para lá. Então, estudava no Mackenzie, fazia lá estava fazendo um curso. Não era muito estudioso e isso estava atrapalhando bastante a minha vida, né? Mas eu já estagiava nessa época. E a Kátia, estudiosa, ao contrário, né? Uma moça bem dedicada, depois você pode explicar um pouquinho melhor. E nós nos encontramos lá no Mackenzie, né? A Kátia agora pode contar aí a sua parte. Eu era noiva de um outro rapaz, né? E o meu noivado não deu certo, graças a Deus. Que a pessoa seja feliz. E aí, eu entrei para trabalhar no Mackenzie. Mas aí a vaga que me sugeriram era completamente diferente da que realmente aconteceu. Então eu fui trabalhar no Mackenzie e a primeira pessoa que me apresentaram foi o Renê. Olha aí. Né? Esse é o filho do professor. Que seria o seu chefe. Que seria meu chefe, entre aspas, porque eu entrei numa empresa terceirizada que prestava serviço para o Mackenzie. Mas eu ia trabalhar direto com o pai dele. Tá bom, é o filho do professor. Aí eu olhei para aquele rapaz e falei assim, nossa, menino bonzinho. Tudo bem, menino bonzinho, mas... Filho do professor, bonzinho. Bonzinho, aí, tudo nada bem. demais. E assim, tudo novo para você, né? Então, eu só gravei isso, menino bonzinho. Tá bom. Aí foi passando os dias e ele ia no Mackenzie porque ele estudava. Sim. E eu já tinha terminado meu relacionamento, eu estava num processo ainda de luto de término desse relacionamento. E você estava noiva. Eu tinha ficado noiva. Olha só. E não deu certo. Graças a Deus não deu certo. Então era um relacionamento sério, né? Você estava saindo noiva de já, né? relacionamento... Mas assim, era um relacionamento sério, entre aspas. Sério da minha parte. Entendi. Sim. Tá? Então foi muito traumático porque eu cometi um erro. Eu fui me relacionar com uma pessoa não cristã. Então isso não dá certo. Olha aí. Sim. Já temos Entendeu? um Então exemplo foi aí. uma teimosia da minha parte. Então Sim. por isso que não deu certo. Né? Então, não façam isso. Os jovens não façam isso. E seus pais avisando, não namore o rapaz crente, não Eu crente. já era bem grandinha, né? Então, os pais, eles ensinaram já. A teimosia tinham? era por minha parte. teimosia Então, era não era por parte. assim, culpa dos meus pais, né? E aí, eu tava no Mackenzie e o Renê ia todos os dias.
Como muitas vezes ele não podia entrar na sala do pai dele, porque o pai dele estava em reunião, alguma coisa assim, ele ficava na minha sala. E aí a gente começou a ser amigo. Começaram a conversar. Conversar. E uma amizade assim muito bonita. E eu via aquele menino bonzinho. Aí eu falei assim, nossa, essa menina judia dele. E eu ficava indignada com as coisas que ele me contava do namoro. Uhum. E eu via o Renê como um irmão mais novo. Eu tenho 2 irmãos. Uhum. Ele é mais novo do que eu. Olha só. Aí eu falei assim, não, eu vou ajudar esse menino. Aí eu falei, Renê, você não pode ficar assim. Olha, Deus, você acha que Deus quer isso pra tua vida? Deus não quer isso pra tua E vida. ele namorando uma menina 400 Sim. quilômetros de 400 distância. quilômetros de distância. Eu- Namoro à distância. Eu contei as vezes que eu fui pra lá, eu fui 50 vezes nesses Meu 4 Deus. anos de namoro, Ele é né? bonzinho, Você tá gente. vendo? E eu entendia que era a vontade de Deus para aquele momento, mas realmente não era hoje eu vejo, né? Não era o que Deus queria para minha vida, mas para aquele momento era o plano de Deus. Eu tenho claramente isso aí, porque eu orei bastante antes de namorar. E uma coisa que eu gosto de destacar, que quando eu chegava lá para conversar, eu queria falar com meu pai, falar um oi, dar um beijo nele. E aí eu sentava lá e esperava, né? Ele estava trabalhando e aí eu ficava lá conversando um pouco com a Kátia. E quando eu chegava lá, ela estava com a biblinha dela, que nós temos até hoje, né? A biblinha dela estava lá lendo, grifando, né? Uma moça sempre alegre, sorridente, né? Eu não tinha ideia do que ela estava passando, né? Mas o que me chamou muita atenção era isso, de ela estar sempre lendo a palavra de Deus. Olha que legal. Estava sempre firme lá. Então, deixa eu só dar Sim. uma interferida aqui rapidinho, porque a gente tem aqui, gente, 3 lições maravilhosas logo no início aqui, antes deles começarem a namorar. Sim. Primeiro, a Kátia fala pra gente o seguinte: não namore pessoa não crente, né? Sim. Pode acontecer? Pode. Mas é uma luta muito difícil. Que a gente vê até nas estatísticas aí, mais de 95% dos casamentos entre não Namoro cristãos. evangelístico não rola. Não acontece namoro evangelístico, então cuida, né? Outra coisa, Renê já ensinou pra gente aqui. Namoro à distância, 400 km, né? São Paulo, Pode Rio, não dar certo. pode não dar certo também. Ah, Provavelmente, pastor, mas é. eles não tinham WhatsApp, É verdade. Instagram, Facebook, sei lá o quê. Mas mesmo assim, né? É muito complicado. É difícil, né? Eu acho que o namoro é relacionamento para você conhecer a pessoa Sim. de fato, presencialmente, dia a dia. E a outra lição que eu já pesquei aqui. Ele olhou para ela e falou assim: ela tá lendo a Bíblia. Ela tá grifando a Mesmo palavra. com todas as Sim. dificuldades que ela estava passando, porque ele não sabia, né? Porque ela falou que ela estava passando pelo luto Do término. luto de um término de um noivado, né? E Isso. ela estava lá firme lendo a Bíblia. É. Muito Que era o meu café, né? A hora do meu café, sempre a hora que ele chegava. Então eu aproveitava na hora do meu café para fazer também a minha devocional. Então ele sempre chegava nessa hora, que era o intervalo da aula dele, que era o meu café. E aí, como é que foi? Aí a gente começou a ter muita amizade, eu vendo o Renê, e ele chegou a terminar o relacionamento dele. E eu virei para ele e falei assim, eu te ajudo. Não fica assim. Olha só. Deus não quer isso para você. Diante da palavra do Senhor, é para ser bênção, não para ser esse sofrimento todo. Ele sofreu muito. Aí eu falava, isso não tá certo. Ele falava assim, levanta a tua cabeça. E aí, eu já buscando lá atrás, né? Todo o conteúdo da psicologia, eu falei assim, eu tenho que ajudar esse menino. E eu via ele como um menino. Uhum. Eu jamais ia olhar para o Renê com uma outra intenção. Eu via ele como um menino. Um amigo mesmo. Precisava ajudar, um irmão, né? Aí foi tendo amizade, eu olhava para ele, conhecendo cada vez mais o Renê. Eu falava para ele assim, Renê, a moça que casar com você vai ser a mulher mais feliz do mundo. Você tem tudo para ser um excelente Ela marido. se deu spoiler, né? Mas eu nem imaginava. Sim, sim. Aí eu falava assim, você é o homem de Efésios, Renê. Olha aí. Olha. Você é o homem de Efésios, você não pode se humilhar desse jeito. Ela não soube te enxergar. E a gente é amigo. E as pessoas começaram a comentar. Ela trabalhava num lugar que ela se assentava atrás, tinha Tinha uma uma câmera. câmera. E eu né? tinha Então era uma tudo- poltrona, assim, que eu sentava e conversava, mas eles nos viam. Mas era Amigos. amizade Sim, vocês realmente estavam da realmente... minha disposição e Sim. dela, a amizade realmente não tinha interesse algum, né, dada a Aí depois circunstância, né? disso, o pai dele mudou de andar. Só que daí o Renê continuou indo no meu andar. Então aí não tinha mais a desculpa do pai. Sim. Então por que o Mas Renê era tá indo amizade. ali? Mas era Mas e aí, amizade. Michele? Eu acho que a gente também pode tirar uma Quarta outra, lição. uma outra lição disso, né? Para os solteiros aí. Boa. Essa questão de que às vezes o seu
futuro marido ou futura esposa Seu próximo mais próximo? pode estar do seu lado, literalmente, né? Sim. Sendo seu amigo, sua Muito amiga. E às vezes a gente realmente não enxerga isso. Uhum. No caso deles, nem realmente eles não estavam buscando isso, porque cada um estava vivendo a sua situação de término de Eu tinha outro desistido, na relacionamento. verdade. Posso falar uma linguagem aqui pro jovem? Sabe aquela friendship zone? Que você acha que, não, esse aqui vai ficar só na zona da amizade e tal. Talvez esse seja o seu próximo mais próximo. Como disse Lutero, né, Michele? O meu próximo mais próximo é o cônjuge. E aquele friendship zone tá tão perto de você e você não enxerga que ele é a Sim. pessoa que Deus quer pra sua Que vida. Deus já né? está trabalhando e colocou aquela pessoa ali perto de você para que você já vá conhecendo, Sim. né? Já um pré-namoro, né? Isso olha aí. é importante que a gente destaque aqui que nós vimos, mesmo sem a intenção de namoro, nós vimos um no outro qualidades que são importantes para o casamento, né? Exato. Para o relacionamento, a firmeza na fé. Então, isso ela viu em mim, eu vi nela. Ela tinha um relacionamento com Deus muito mais próximo do que eu realmente, de fato, tinha. E nisso ela me ajudou muito no casamento. Mas isso me chamou a atenção, né? E, assim, é isso. depois dos nossos términos, eu tinha desistido. Uhum. Falei assim, não, eu acho que esse negócio de casamento não é pra mim. Uhum. Eu tinha posto na minha cabeça, eu tenho o dedo podre. Não vou escolher mais ninguém, Senhor, olha, abro mão do meu sonho de casar, de ser E tão mãe. jovem, né? Não Já quero pensando saber, assim. não quero saber disso, porque eu não sei Você tinha que escolher. idade, Cátia? Quando isso aconteceu, eu tinha uns 25 anos. Olha aí, Mas a gente, bem jovem. a gente começou... Quando a gente Porque nós começou, ficamos amigos durante uns 3 anos, amor. aí a gente começou a se Olha! relacionar e nos casamos. E nos casamos, ela com 29, eu com 27, então isso foi por volta Então vocês de... construíram uma base de amizade muito Sim, antes de sim, começar ele era o meu namoro. melhor amigo. Foi, Olha, foi. melhor amigo. Ele era o meu melhor amigo. Que legal, que Isso. bacana. Ele era o meu melhor amigo e aí foi acontecendo isso, mas eu não tinha sentimento nenhum por ele. E as Uhum. pessoas comentando, Uhum. né? As pessoas já viam As alguma pessoas coisa. Sim. viam, as pessoas perguntavam se a gente namorava. Porque um não largava o outro. Mas Ele só lá, né? ia É. comigo, ele ia para Mackenzie, aí tinha o horário de eu sair, ele ficava esperando eu sair para me É, acompanhar até o metrô. Isso que eu ia perguntar. Essa amizade ficava só ali no seu horário do Não, café? Não, vocês também se não. encontravam fora e saíam para Sim, conversar? sim. E, Ele frequentava vocês a minha iam casa. Vocês iam na mesma igreja também? Não, eu Não. era presbiteriana e ele é presbiteriana. Eu era da batista. Igreja Batista. Você era primo. Brincadeira, calma. Ela é presbiteriana e você era Eu batista. cometi um primo. Gente, para com esse negócio de Brincadeira, batista. Ó, gente. quinta lição. Para com esse negócio que batista e presbiteriano é primo, Uhum. porque Deus não pode ser tio de nenhum dos Sim, eu dois. sei Ele é que- pai dos Eu dois. sei que Deus é meu pai agora. É, o meu pai também. Brincadeiras à Nosso pai. parte. Isso aí, Brincadeiras isso à aí, parte. é. Olha só. Sexta lição. Eu vou perguntar para você aqui. O seu cônjuge é o seu melhor amigo? Pronto. Larguei a granada. E aí, É, volta aqui para eles, para a história deles. Aí foi as pessoas comentando, mas nós não tínhamos nada. Comentavam pra mim separado, comentavam pra ele separado. Até que um dia nós dois conversamos. Sabe o que as pessoas estão falando? Estão falando que a gente tá namorando. Ele falou, aí. pra mim também falam isso. Ai, mas as pessoas veem ovo em pelo em ovo, que né? absurdo, né? Nada a ver. Não, na minha cabeça não tinha nada a ver e na dele também não tinha. Olha, Aí tá bom. Só que as coisas começaram a ganhar proporções, né? Uhum. Aí, Que vocês não estavam imaginando nem preparados Não, para isso, não. né? aí ele falou assim pra mim, Kátia, vamos orar sobre isso? Eu falei, tá bom. Alguma luzinha Então, acendeu nele. pera lá aí. só um pouquinho, né? Renê, por que você falou isso? porque a gente, assim, nós entendemos hoje que o amor ele vem com o tempo. Ele não existe no momento que você começa a namorar. Você tem um sentimento, você gosta. E, puxa, eu via nela qualidades para uma boa esposa. Então você já começou Sim, a gostar. Eu tava lá, eu tava olhando. Ah, então tá. Então, aí eu vi nela qualidades para uma esposa que, segundo o coração de Deus, de acordo com Provérbios também, Uhum. 31. E, puxa vida, por que nós então não podemos Por que conversar não? e namorar? né? Uhum. Mas você já via assim também, Kátia? Ainda não. Renê, Eu não então, que via. chamou pra oração, foi isso? Foi, aí falei assim, tá bom, vamos orar. Acho que ficamos um mês em oração e não tocava nesse assunto. Aí tudo bem. Chegou um dia que ele falou pra mim assim, ó, sexta-feira nós vamos sair pra conversar, tudo bem? Tudo bem. A gente conversa sobre o que nós estamos orando. Tudo bem. Chegou na sexta-feira, estou trabalhando normal.
perto do horário de sair, que eu saía 2h da tarde, toco o telefone. Kátia, você pode ir ao RH? Ah, tá bom, posso. Nem imaginava, gente. Nem imaginava. Cheguei lá, então, a gente chamou você aqui, porque você sabe o contrato que a empresa tem, a terceirizada tem com a Mackenzie, e você sabia que você não podia se relacionar com ninguém aqui dentro. Olha só. Aí eu assim pra cara da pessoa. Uhum. Ok. Continuo. Até aí, É. tudo certo, né? Assim, então, nós estamos te demitindo por justa causa, porque você está namorando o filho do professor. Olha só. E nós temos como provar. Eu falei, não diga. Como vocês vão provar um negócio desse que eu não tô? Aí, eu falei assim, bom, parou aqui. Aí eu fiquei muito chateada quando eu saí do RH, tô indo no caminho, eu encontrei o pai dele. Aí o pai dele falou assim, tudo bem, ele viu que eu estava abatida. Falou, tudo bem? Eu falei assim, eu fui demitida. Ele falou, mas por quê? Aí eu falei assim, é por justa causa, porque eu tô namorando o seu filho e eu não tô sabendo. Olha só. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou ver o que eu posso fazer. Tentou arrumar alguma coisa, mas não, fui Mas a demitida. terceirizada foi irredutível. Na verdade, acho que tinha alguém para colocar no meu lugar também. Ah, então Pode foi ser. Foi uma desculpa. Gente, Sim. a justa causa, será que se tornou uma causa justa? É. Namoro ou amizade, né? Então eu vou pedir pra gente chamar aí rapidinho, porque ficou legal demais essa história agora, mas a gente vai chamar o break para no segundo bloco agora a gente continuar essa história maravilhosa que eu já tô empolgado aqui. Sim. Justa causa, namoro ou casamento? Namoro ou amizade? Como é que vai sair essa história? Claro que o spoiler tá aqui, Veremos, o casal ó. tá aqui, mas veremos como foi o desfecho. Chama o break, não sai daí, fica ligadinho. Você conhece os benefícios da terapia? Ela proporciona o autoconhecimento para lidar com conflitos, perdas, dependência química e várias questões emocionais. A Clisme Psicanálise atende online ou presencial. Por isso, podemos atender você de todos os lugares do Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 99948 0653. A Clisme se importa com você. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária. Fique ligado nas manhãs da IPP-TV. Segunda às 7h30, o pastor João Patrício comanda o Fé para Hoje. Às quartas e sextas-feiras, tem louvor ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com Vitor Quevedo no Palavra e Viola. E às terças e quintas, o reverendo Mariano Alves Júnior te convida para o Café Prosa e Missões com as informações da JMP. Devocionais e louvor 9h30. É tempo de aprender mais da palavra do Senhor com Vida Devocional. Às 10 horas, seu encontro é com o reverendo Hernandes Dias Lopes e o Trocando Ideias. 10h15, Tainá Félix te espera no Tudo Mais para dividir experiências e compartilhar dicas e informações. Não perca as manhãs da IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, a 1h45 da tarde, você acompanha mensagens e lições bíblicas com o pastor Sam Tippett. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre todos os temas ligados à nossa fé com um dos maiores evangelistas da atualidade, Sam Tippett, na IPP-TV, de segunda a sexta, a 1h45 da tarde. IPP-TV, a sua TV missionária.
voltamos e o nosso programa tá bom demais, hein? E aí, justa causa, gente, namoro ou casamento? Namoro ou amizade? E aí, Kátia, você deu justa causa nele também? Você ficou chateada com ele porque você foi demitida? Fiquei muito chateada e aquela sexta-feira era para nós sairmos para conversar. Olha só. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou conversar coisíssima nenhuma, que eu quero saber quem vai pagar minha faculdade agora. Não quero nem jantar pago, eu quero a minha faculdade. Como é que é esse negócio? Aí ele pegou e falou, não, ele percebeu que eu fiquei chateada, tudo. Ele foi na minha casa, nós conversamos. E ele falou, amanhã eu tenho um compromisso. Que é, eu vou ajudar um pastor, amigo do meu pai. E a gente vai ter que ir no culto da igreja dele e depois eu vou na casa dele. Vai comigo, a gente já era muito amigo, né? Pra você espairecer um pouco. Uhum. Tá bom, fomos no culto. Cheguei lá no culto, pastor pregando, uma igreja que eu não conhecia ninguém. E nós não conversamos sobre o assunto. Lembra? Nós tínhamos que Sim, conversar, nós não sim. conversamos. Aí chegou o culto, teve Santa Ceia. É uma Santa Ceia um pouquinho diferente da nossa. Então eu tinha que dar o cálice pra pessoa, Trocava o cálice. trocava o cálice e você falava o que vinha no teu coração. Eu muito básica. Renê, Deus abençoe sua vida, que você seja muito feliz, você é uma pessoa muito especial. Você já estava se despedindo, né? Entendeu? Não meio despedindo, mas assim, bem básico, bem genérico. Mantendo a linha da a amizade ali e amizade. abençoando. Eu tinha ele, assim, em alto preço pra mim, né? Mas Claro, assim, vocês como eram amigo. muito Como amigos, amigo, né? sim. Aí o Renê vira, me dá o cálice. Kátia, eu prometo, eu sei o quanto é importante pra você. Eu prometo te conservar pura até o casamento. Nossa, Lançou Aí eu a fiz assim. flecha. Que casamento? que casamento. Aí eu sentei, eu lembro que eu sentei e falei assim, gente, esse menino não tá bem. Aí eu falei assim, será que ele sabe o que ele tá fazendo? Que ele tá tomando Santa Ceia? Gente, isso é sério demais. Será que na igreja dele é sério isso? Ai, meu Deus, ele não sabe o que ele tá fazendo. E Nós, fiquei mulheres, quieta. nossa cabeça vai a mil, Não, né? porque pra Milhões de mim, pensamentos. Santa Ceia é sagrado. Sim. Eu falei, será que ele sabe o que ele tá fazendo? E se ele tá fazendo e sabe? Jesus, ele tá falando em casamento. Eu nunca nem beijei esse menino. Ai, meu Deus. Fomos pra casa. Não tocamos no assunto. Ele sempre muito discreto, ele é assim, muito gentleman, educado. né? Ele é um gentleman. Ele é, até hoje, é um gentleman. E é verdade, Muito educado. gente. E é verdade. Ele trabalha aqui na igreja com a gente, é uma benção. Toda vez que a gente encontra no hall da igreja. Ele é muito Aliás, no final eu amável. queria compartilhar um testemunho de bom, vocês sobre a minha vida. Mas pronto. Aí foi assim, aí chegamos em casa e o meu irmão mora fora, né? E a gente tinha aquela angústia de tentar contato com ele por Skype. E ele é da área de TI. Aí ele sempre tentou mexer, foi na época que estava saindo o Skype. Sim. Aí eu fazendo o jantar na cozinha com a minha mãe, ele na sala com meu pai. Aí ele falou, cá, vem aqui um pouquinho. Aí eu fui, pensando no meu irmão. Uhum. Ele conseguiu pegar o Skype. Foi eu e minha mãe. Ele falou, senta aqui um pouquinho. Aí eu Nossa, sentei. reuniu a família toda. Até o irmão tava, né? Não, meu irmão era Mora dos longe, Estados né? Unidos, Sim, ele não sim. tava. Aí, tá bom. Aí ele pegou e falou assim, seu Levi, eu queria, diante da dona Gessi e da Kátia, pedir a sua bênção pra eu namorar e me casar com a sua filha. Olha só. Aí meu pai fez assim pra minha cara. Eu não tô sabendo de nada. Não Eu tô falei, mas sabendo. eu também não. Também não tô Aliás, sabendo. tomei uma justa causa por causa dele. E meu pai já sabia disso. Vixe. Aí, mas só que meu pai sempre gostou muito dele. Claro. Sempre. Aí eu peguei e falei, pai, eu também não tô sabendo. Aí o meu pai orou com a gente, falou, ó, se você a conquistar, tem a minha bênção. E meu pai orou com a gente. Sogrão desafiou, né? Porque meu pai sabe com a filha que tinha, né? Ele sabe. Aí foi, tudo, chegou na hora de ir embora. E eu aquilo, né? Vou perder meu amigo, vou perder meu amigo. Eu não queria perder meu amigo. Eu não gosto dele. Gente, porque na minha cabeça, amor era o que eu tinha vivido. Uhum. E não era, gente. Uhum. Aí eu falei, tá bom. Amor era o que você já vivia e não sabia, né? É. Já vivia não naquela sabia amizade isso. intensamente. Aí na hora de ir embora, eu virei pra ele e falei, você não vai me beijar, não? Ele falou, Gente. não. Olha só. Aí Você falei- lançou o desafio também. Ele, ele me É. pede em namoro, fala de casamento, fala com meu pai. Ele nunca me beijou, que namoro esquisito é esse? Vai fazer corte, por acaso? Tô fora. Aí eu peguei e falei assim, você não vai me beijar, não? Ele falou, não. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, não faz isso com você. Aí eu falei, como assim? Ele falou, nós temos a eternidade inteira juntos. Olha só. Uau. Eu não tenho pressa. Eu falei, ah, tá. Uhum.
Aí eu falei, não, Jesus, eu não vou dormir com essa dúvida. Se eu não gostar do beijo desse menino, eu já despacho ele logo. Entendeu? Mulher tem que resolver as E coisas, né? aí, Renê? E você? Como é que estava o seu coração nesse momento ali? Nessa despedida, nessa frase maravilhosa que você... Eu vejo que Deus estava dirigindo a nossa vida, né? Eu realmente não tinha pressa. Ela tinha namorado, tinha sido noiva. Eu havia namorado 4 anos. A distância, né? Aquelas 50 encontros. A gente também não era tão jovem, a gente tinha 29, Exato. 28, eu tinha 26. Você já tinha uma certa maturidade. Então, eu acho que não era repentino o negócio e estava assim na Não minha era cabeça. uma paixão de adolescente. Não Isso era não mais, era. né? Não. Mas vocês estavam construindo. Mas a Sim. Kátia tinha suas dúvidas. E aí, Sim, com Kátia? certeza. Eu também Aí, tinha na hora muitas, que eu né? falei pra ele assim, você não vai me beijar mesmo? Ele falou, não. Eu falei, mas eu vou beijar esse menino? Se eu tiver dúvida, eu já acabo com esse negócio aqui, porque ele é muito precioso. Uhum. Aí eu fui pra beijar o Renê. E ele falou, não faz isso. Aí ele me beijou na testa. Oh. Aí ele me deu um beijo na testa. Nessa hora, amoleceu minhas pernas. Aí eu falei assim, ele é o meu marido. Pelo respeito que ele tem comigo. Eu falei assim, eu quero viver a vida do lado desse homem. Gente, segura o fôlego aí, porque a gente tá segurando aqui. Aí eu Que falei história assim, se linda. ele me respeita dessa forma, então eu vivo do lado dele. Eu me Olha. submeto. E eu falei assim, Jesus, eu vou... É o que ele está falando e eu vou entender que é a sua vontade. Depois disso, em 11 meses... 11 Um meses, ano e Um ano e um nós mês, nos casamos, né? nós mas- nos casamos. Isso foi em novembro, né? Ela foi demitida em novembro, nós começamos a namorar em novembro de 2000. Aí isso, 2 meses depois, nós já marcamos data de casamento, não tínhamos sabíamos nada. A gente sabia, sabia que íamos nos casar, embora isso tem que estar bem claro para todos nós aqui, nós tínhamos mais incertezas do que certezas. A nossa Sim. única certeza era, ele é um homem de Deus, e ele via que eu era uma mulher Nós de Deus. não tínhamos É isso. recursos Até porque ela financeiros. estava desempregada, né? Sim, Você estava desempregada. Sim, eu era estagiário, eu não Então, tinha financeiramente, renda. Sim. marcar um casamento assim é... Mas no Como? final das contas, a justa causa virou uma causa justa, né? Virou. porque deu tudo certo. Do namoro ao casamento em Sim. um ano. Mas aí conta, como foi essa preparação do casamento, né? Porque vocês ganharam algumas coisas. né? Ganhamos. Milagres, Foi- milagres. É. Quando é da vontade do Senhor, a mão do Senhor, ela é caprichosa e ela é detalhista. Todos os nossos sonhos, Deus realizou cada um. É. Nosso casamento foi lindo. Nós casamos e fomos morar no nosso apartamento com a ajuda dos nossos pais. Nós tivemos tudo que nós precisamos. Quando fomos morar no apartamento, não tinha sofá, não tinha mesa, não tinha cadeira para sentar. Não tinha. Hoje tem tudo. Todos estão convidados para Olha aí, ir. olha aí, Hoje tem coisa tudo. boa. Mas assim, Deus proveu tudo o necessário. Uhum. Né? Porque Ele queria esse casamento. Nós sabemos disso. E aí, teve seguro-desemprego, Kátia, ali, aquele momento? Tudo Teve. Com seguro-desemprego, eu comprei umas coisinhas do meu enxoval. Olha que legal. O mais legal disso tudo, gente, é que não teve seguro-desespero, né? Porque a pessoa fica desesperada e, na verdade, vocês se aliançaram diante do Senhor. Sim. E o Jeová Jirê, o Deus de toda provisão, Supremo. mesmo estagiando, mesmo desempregado, em um ano vocês casaram e as bênçãos do Senhor vieram sobre Sim. vocês. Nós passamos muitos apertos, isso não é milagre, não é nenhum. Nós passamos realmente muitos apertos. Dificuldades mesmo. Dificuldades financeiras. vocês tiveram. Sim. Assim, vários anos, né, nós até lembramos disso, nós passamos muitos anos de aperto. E por conta, isso eu tenho que destacar, porque eu, por exemplo, deveria ter estudado antes, eu não fiz isso. Aí, no casamento, a Kátia me incentivou, e esse incentivo foi duro, né? Mas Um assim- detalhe, uma vez, o Renê, assim, ele é um gentleman, né? Uhum. Mas, assim, às vezes ele queria ficar em casa, né? Uhum. Aí ele me ligou da faculdade, ele falou noite, assim, né? de noite, cara, tô muito cansado, eu vou indo pra casa. Aí eu falei, não vem não. Vem não, porque eu não vou abrir a porta. Fique aí. Ele falou, mas eu tô cansado. Eu falei assim, fique aí, deita a cabeça na carteira e aprende por osmose. Fique aí, você Fica não vem ouvindo. não. É, E ele lembrou disso no dia da formatura. Ele falou, obrigado porque você não abriu a porta. Olha só. aí eu terminei a faculdade, nós
Na semana em que eu defendi meu TCC, nasceu a Esther, a segunda filha. Nossa segunda filha. E aí você, assim, se formando na faculdade, já com Uma filhos. segunda vinha filha. mais velha. A Esther já E estava... foi muito Não, difícil, segunda porque filha, né? Segunda A segunda filha. filha. É, A porque Sara tinha ele nascido já. trabalhava longe, o tempo todo ele trabalhou muito longe e estudava à noite. Então, os perrengues todos com Uhum. filho pequeno era comigo. Uhum. E tem uma história que as meninas gostam de contar, as nossas Nossa, filhas, Sim, por favor. que elas não viam o pai durante a semana, porque ele saía muito cedo e chegava muito tarde. Fica a dica para os papais. Não dá para fazer isso e ver os filhos? O Renê fazia o seguinte, elas dormiam com a mãozinha para fora do berço. Uhum. E aí o Renê chegava e fazia um coraçãozinho na mãozinha de uma e uma florzinha ou uma estrelinha na mãozinha Olha de outra. só. Aí elas acordavam de manhã, o papai veio. Uhum. Aí elas ficavam o dia inteiro com aquela estrelinha na mão. Chegava à noite, mamãe, vamos tomar banho, tirei a estrelinha pro papai fazer outra. Olha só. Quando acordava no sábado de manhã que não tinha estrelinha, elas sabiam que era sábado. Aí o papai estava em O casa. papai estava em casa. Coisa Ah, o boa. papai tá em casa hoje. Então não tinha estrelinha, era porque o papai estava junto. E a estrela Que estava em casa. lindo. Pronto. Então eu fazia É. isso. A gente dava um jeito, mas Dele os tá dois presente, juntos. né? É, Dele tá presente no dia delas, mesmo não estando ali fisicamente, elas sentiam ele ali através do desenho É. na mão. Que bonito É isso. muito É. lindo, gente. É. E perceber isso na vida de vocês, da construção do casamento, do namoro, da amizade, namoro, casamento, as dificuldades financeiras que o Sim. Renê falou aqui que vocês Sim. passaram, que foram muitas, né? Sem Muitas. dúvida, muito novos É. e construindo a vida, construir a vida profissional junto com o Já casamento. casados, né? É, Porque é. hoje em dia É. os jovens têm muito essa questão, e a gente não está querendo dizer se o que é Isso. certo ou Uhum. errado, mas os jovens hoje em dia já querem casar mais velhos e já todos estabilizados. Quando né? tiver tudo, né? Já formei, já fiz uma pós, já fiz um mestrado. A lua já... de mel no Caribe e por aí Isso, vai, já né? tenho, né, a casa própria e tudo mais, emprego dos sonhos. Aí sim a gente pode pensar em casar. Vocês não. Vocês casaram e construíram a vida juntos, e talvez né? esperar isso tudo, Michele, esteja aí uma grande questão de você perder a oportunidade de construir isso tudo juntos, casados. E ver Uhum. o agir de Deus Sim. nesses testemunhos. Nós Não é isso? vimos a mão de Deus na nossa vida, Não nos só nas dificuldades sustentando. financeiras, né? Teve mas outras questão de dificuldades. com as nossas- saúde, né? Os lutos que nós tivemos que passar. É mesmo. Nós tivemos É. que passar lutos que eu falei, ó, eu tô com você e fechei com você pra vida inteira. E ele, tô com você, fechei com você pra E vida eu vou fazer inteira. uma pergunta assim, algum momento, nessas dificuldades todas, até mesmo nos estranhamentos emocionais, talvez, porque a gente não pode dizer que a vida é um mar de rosas. Não, né? não é. não. O E- próximo, mais próximo, que é o nosso cônjuge, tem as suas dificuldades e as nossas. Vocês Sim. pensaram alguma vez em se separar? Em separação, não. Não. Né? Muitas vezes eu tive vontade de fazer uma malinha e mandar ele pro Nepal. Porque Tá às precisando de vezes... missionário lá, não tá? Tá precisando de missionário lá, Renê. Você não quer ir, não? Mas aí eu sempre pensei assim, eu faço uma malinha com uma cordinha pra trazer de volta, É. porque eu não vivo sem ele. Uhum. Então, assim, separação não. Nunca pensamos Uhum. em separação. Eu, Uhum. pelo menos da minha parte, não. Não. Creio que da parte dele também não. Mas tivemos dias difíceis e as meninas falam, mãe, vocês nunca brigaram? Uhum. Não é que a gente não briga. A gente briga sim. A nossa briga é sentar e conversar. Você Uhum. vai me ouvir. Uhum. Entendeu? Porque tem que alinhar. Eu sou o equilíbrio do Renê e o Renê é o meu equilíbrio. Olha que coisa boa. Entendeu? Eu tenho que ouvir o Renê, porque ele é a pessoa que mais me quer bem. Agora, uma outra pergunta, e a gente Muito já... legal isso que você falou, né? Assim, que é o nosso cônjuge é a pessoa que mais quer o nosso bem. Uhum. Sim, E a gente, sim. ao nosso cônjuge. Isso é muito legal, Muito porque bom. muitos casamentos perdem isso, né? E gera até a desconfiança, né? E aí os conflitos acabam aumentando muito até por causa disso. Muito, muito bonito isso que É você muito falou bom também. essa parte da conversação, né? De você Sim. poder sentar e alinhar olho no olho, né? É. E aí eu queria partir para a pergunta que eu ia fazer, justamente porque a gente está caminhando para o final do Sim. segundo bloco aqui. E a gente tem as outras partes maravilhosas do Sim. programa, mas assim, como que vocês conseguiram poder sentar, olhar olho no olho e tratar de todas as coisas? E aí falar de uma parte espiritual. Onde vocês buscaram essa fonte para o relacionamento de vocês? No joelho, né? No joelho? É no Nó- joelho. É Nós isso. fizemos muito por causa da Kátia, da formação dela, que isso era muito comum na casa dela, que faziam culto doméstico, faziam 2 vezes por dia, de manhã e à noite. E esse bom hábito
que é uma coisa que tem que ter na vida do cristão, nós procuramos fazer em casa. Nós temos falhas, claro, nós somos pecadores. Mas uma coisa que nós conseguimos encaixar no nosso dia a dia é fazer o momento devocional. Isso nos custa levantar mais cedo, mas nós temos que separar um momento lá onde nós lemos a palavra de Deus e oramos. Então, Primeiramente com as nossas filhas. sim. Nós já fizemos isso hoje. Uhum. Então, nós fazemos com as nossas filhas e nós temos o nosso momento devocional de casal. Olha só. Então vocês fazem um devocional do casal e depois o da família, Sim. que é com as filhas. E cada um, a gente incentiva que elas façam devocional individual. Ô, Kátia, agora, para aquela câmera ali, olho no olho com o pessoal de casa aí, explica pra gente, quando você falou assim, onde eu busco a fonte? No joelho. Pode ter gente que chegou aqui primeira vez e nunca frequentou uma igreja. O que é buscar no joelho? Explica pro pessoal. Buscar no joelho é buscar a direção de Deus. Então, nós temos um manual para casamento, nós temos um manual para criar filhos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, cada casal, ele vai ter a sua particularidade, cada casal vai ter a sua característica que ninguém sabe. Nós temos as nossas características, nós temos os nossos pontos, que só nós dois e o Senhor sabe. Uhum. Então, nessa hora, é chegar diante do Senhor e falar o que o Senhor acha disso. Uhum. Então é oração. Oração. E joelho no chão, né? Isso, Você se ajoelhar joelho no diante do chão. Senhor. Então, eu oro pela vida do Renê, pela vida emocional, pela saúde dele, mas principalmente pela vida espiritual. E ele faz o mesmo por mim. Uhum. Então, é muito importante, todas as manhãs, a mãozinha dele na minha cabeça. Muito bom. Então, aproveitando, pessoal, esse momento que a gente está vivendo aqui com esse casal, eu vou pedir para a Michelle aí chamar o nosso próximo quadro. Qual é, Michelle? É isso aí, vamos aos nossos quadros. O primeiro é o Dica de Casal. É isso, o nosso quadro Dica de Casal. A gente queria agora que vocês dessem uma dica para os casais, para os solteiros, né, os noivos que estão nos assistindo. Uma dica que vocês deixam, pode ser uma dica individual ou uma dica realmente do casal, para as pessoas que estão assistindo a gente sobre essa questão, né, do joelho, da amizade. O que vocês deixam pra gente? A minha dica para vocês é que divórcio não é uma possibilidade. Olha aí. Nós, em casa lá, a Kátia e eu, nós tivemos nossos desentendimentos, mas nós sentamos e isso não é agradável, discutir não é agradável, mas nós não colocamos nunca o divórcio como uma possibilidade para nós. Então, Divórcio tinha que resolver. jamais. Tinha que resolver. Foi para sempre. Pode né? ter vontade de mandar lá pro Nepal Pode. com a Marinha, mas a E tem. Mas com uma cordinha, né? Mas a cordinha, muito bom. Mas resolve, tem que resolver. Joelho no chão, oração, né, Renê? E palavra de Deus centrada E na graças a Deus, né? A gente tem que mudar, né? Tem que se acertar, né? Isso E aí. na palavra de Deus diz que os maridos devem amar suas esposas e as esposas devem se submeter ao marido. Uhum. Então, maridos, as suas esposas precisam se sentir amadas. Então, se dediquem a elas. Esposas, ser submissas ao seu marido precisa se sentir respeitado. Então, o respeite como a Jesus. Se você faz isso, você ele vai se sentir honrado e ele vai te amar. Então, é algo que é um ciclo. É um fazendo pelo outro. Muito bom. Ah, mas o meu marido não é legal. Faz a sua parte. Uhum. Se ele não é legal, o problema é dele. Faz a sua parte. Posso pedir Muito uma bom. dica bônus aqui pro casal? Pode. Dica bônus. E as filhas na igreja? Como é que é o relacionamento de vocês? Como é que vocês criam as meninas? Porque eu sempre vejo elas tocando e aquela coisa Sim. toda ali na casa do Senhor. Dá uma dica Sim. bônus pra gente aí. As nossas filhas, como diz a palavra do Senhor, né? Elas são herança do Senhor. Então, nós somos privilegiados por Deus para sermos pais da Sara e da Esther, né, as nossas princesas. Nós as criamos nos caminhos do Senhor. E eu lembro que elas eram pequenininhas e eu falava assim para elas, vocês vão até onde o olho da mamãe alcança. Olha só. E é até interessante hoje, você vai deixar uma no metrô, ela vai, e ela olha para trás para ver se a mamãe está ali. Outra dica é, filha, confia no Senhor. Né? O mundo que a gente está vivendo é parte de relacionamentos, corações machucados. E eu falei para minha filha assim, nunca tenha medo da solidão, Uhum. porque Jesus mora no teu coração. Olha só. Então Que você lindo, né? nunca vai ser sozinha. Uhum.
Não Muito tem bom. como você ser sozinha. Então, viva a sua vida. Não tenha medo da solidão. Então, você jovem, não tenha medo da solidão se Jesus mora no teu coração. Muito bom. Valeu ou não valeu a pena essa dica bônus aí? Dica bônus do casal Muito no bom. criação dos filhos. E Muito agora, bom. Michele? E o nosso outro quadro aqui que a gente adora, né? Eu ainda digo sim. Olha aí. Voltamos. Esse quadro é fantástico, né? Maravilhoso, Eu né? ainda digo sim. É o momento de declaração do casal, né? Um pode virar para o outro e o momento de vocês reafirmarem os votos de vocês e dizer, né? Por que que o Renê ainda diz sim para a Kátia e por que que a Kátia ainda diz sim para o Renê depois de todas essas experiências que vocês tiveram e o amor de vocês. Podem E se outra declarar. coisa, faz de conta que a gente não tá aqui, tá? Coraçõezinhos no ar. Não sei se o casal tem uma música romântica aí preferida dos dois, mas tem. Então, pensa que ela tá Tem. tocando e a gente nem tá aqui. Depois eu conto qual é a música. Isso, Conta pra conta gente, sim. por favor, depois. Vai. Eu tinha Eu Amo Você. Você, para mim, é o presente que Deus me deu. E da mesma forma como eu disse quando nós nos conhecemos, eu quero manter você pura até encontrar o Senhor Jesus, Amém. né? Guardada. E você, para mim, é o presente de Deus. Eu quero cada dia mais te abençoar, te fortalecer na fé. Obrigada. E no começo, quando a gente se conheceu, eu não te amava, né? Eu gostava de você, mas agora eu amo você e amo cada vez mais. E sou muito feliz e eu quero te fazer feliz todos os dias. Obrigada. E eu, Renê, você sabe o quanto eu amo Jesus. E nós somos pecadores, né? Eu sou pecadora, você é pecador. Mas eu ainda digo sim, porque você é a pessoa que mais representa Jesus para mim. Então, olhar para você, eu vejo Jesus. Eu não posso viver sem o meu Senhor. Ai, que lindo. Beijar a namorada. Muito bom, Muito bom, que lindo isso. Muito bom. Mas, Kátia, qual é a música que você falou? No nosso casamento, a gente tinha a certeza, né? Que era do Senhor. Né? E a gente já tinha passado por dias difíceis. Então, no nosso casamento, a gente só queria agradecer. Então, a música que nós dois cantamos, quando o pastor falou, né? Que tinha formado um novo lar, ficou a nossa música, que é Te Agradeço. Te agradeço. Vocês Agradeço. cantaram, te agradeço. É. É a música da lindo. vida de vocês. Sempre que canta na igreja, Aí pronto. um olha pra cara do outro. E é tão Pronto. impressionante Sim. que a primeira vez que nós cantamos com essa finalidade, eu estava vestida de noiva. Uhum. E o meu vestido de noiva era muito pesado. E quando eu canto essa música, é como se eu sentisse o peso do meu vestido. Olha aí. Ai, que lindo. Muito lindo. bom. Lindo O mesmo. peso da glória de Deus sobre o Sim, casamento. sim. Porque Deus uniu vocês. Sim, Isso da é honra e bom glória do demais. Senhor, até a Eu- eternidade. Gente, eu falei Amém. pra vocês que eu queria dar um testemunho rapidinho aqui, por causa desse casal que já me abençoou pessoalmente um dia. Oh, Deus. Graças a Deus. E no ano passado, se eu não me engano, nós estávamos passando uma dificuldade do meu pai. Meu pai, Paulo Lacerda, que eu amo muito, tá lá no Rio de Janeiro. Um abraço. Isso, um abraço aí, paizão, mãe. Minha mãe também, uma mulher de oração e de Deus também. Meu pai tem Alzheimer e tem dificuldades muito grandes e volta e meia ele precisa ser internado. E num dos momentos dessas internações, Michele viveu isso comigo, a gente até achou que ele ia, né, Michele? Ele falou assim, olha, acho que agora papai vai partir, muita dificuldade. E quando eu compartilhei isso, o Renê e a Kátia estavam no hall da igreja, pastor, tá tudo bem? E aí eu pude me abrir com eles e falei, olha, não tá tudo bem, porque meu pai tá passando por isso, ele tem Alzheimer, estará internado. E os dois, gente, imediatamente disseram assim, pastor, então nós vamos orar pelo senhor e pelo seu pai agora. E a experiência para mim foi maravilhosa, porque no hall da igreja, esse casal aqui maravilhoso que está ao meu lado, eles me abraçaram com as suas filhas, inclusive, e oraram por mim ali, dizendo, Senhor, consola o coração do pastor, está distante, mas ajuda o pai dele. Gente, naquela semana, o meu pai voltou para casa, saiu do Glória a Jesus, hospital, né? está restabelecido, Então, glória e ao Senhor hoje, Jesus. até hoje, está bem, e de lá para cá Glória ele a não Jesus, precisou é. mais ser internado. Pra honra e glória É. do Senhor Exatamente. Jesus. Então, esse casal aqui abençoou a minha Glória a vida Jesus. e pode abençoar a sua É. vida também.
Amém. Mas antes da Estamos gente à fechar, disposição. né, a gente fica muito feliz. Glória a A Jesus. gente está à né? disposição do Senhor, né? Não, é É verdade. Uma- Então, por favor, Uma René. coisa, pastor, que a gente quer que todos saibam, né? Que a glória do Senhor Jesus. Na nossa vida, nós não somos melhores que ninguém. Nós somos pecadores. Nós temos nossos desentendimentos. Quem está assistindo acha, puxa vida, mas eles são melhores que nós. Por isso chegaram aqui. Nós não somos. Nós temos muitos problemas, entre nós, inclusive. Uhum. Mas o Senhor Jesus nos sustenta. Sim. Então, nós queremos destacar isso. A glória é do Senhor Jesus. E esse testemunho que o pastor deu, nós somos instrumentos pela misericórdia dele. Uhum. Quem cura, quem faz tudo é o Senhor Jesus. Então, Amém. ao Glória Senhor a Deus. Jesus a glória. Glória a Deus. Amém. né? E eu quero até dizer assim, a temática hoje foi justa causa namoro ou casamento, com uma brincadeira que começou lá, a Kátia foi despedida, mas virou uma causa justa, porque é o evangelho na Sim. vida de vocês, Sim. Sim. inclusive servindo a outras pessoas, Sim. como vocês serviram a Sim. minha vida com uma oração que foi muito Sim, glória importante a para Deus. mim Sim. até hoje. Honra e Muito glória do obrigado pelo Senhor. carinho de Glória a vocês. Deus. Amém. E aí eu queria chamar aí a nossa dica literária da editora Ezion. Vai passar o vídeo, mas eu tô com ele aqui na mão, ó. Justamente na temática do nosso quadro aqui, ó. Eu Ainda Digo Sim, justamente do Dave Harvey, esse livro maravilhoso que serve para o seu casamento. Ele tem aqui, você pode encontrá-lo num box com mais outros 2 livros também da editora Fiel, ou você pode encontrar ele avulso aqui na sua editora Ezion. Mas vamos chamar o vídeo, que vai ter uma explicação muito legal. Dica literária, editora Ezion. Fortalecendo o casamento nos momentos difíceis. Isso é o que o autor do livro Eu Ainda Digo Sim propõe. Começando juntos, você descobre que a imperfeição vai além do pecado. No momento em que você reconhece uma situação como errada, qual a resposta ideal? São nos momentos difíceis que os nossos pensamentos e ações em relação ao outro determinam se o casamento irá persistir ou vacilar. Como responder aos desafios diários dentro de uma família, de acordo com o que a Bíblia diz? Adquira já seu livro no site editoresion.com.br para estudar mais sobre o assunto. E essa dica maravilhosa foi muito importante, porque toda vez que você acessa aí editoresion.com.br e você adquire um dos materiais, seja a Bíblia ou livros, você não está contribuindo só para a sua vida. Eu adquiri uma Bíblia para a minha vida. Mas, na verdade, você está contribuindo com a obra missionária. Está aí na tela, ó, atendimento, editoresion.com.br, né, o e-mail. Ao mesmo tempo, você contribui com a obra missionária, porque todo o lucro da Editora Ezion vai para a obra missionária da sua grande igreja missionária, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Gente, chegou aquele momento a gente dizer assim, o quê, Michele? Acabou. Passou rápido, né? Passou muito rápido, gente. E foi bom demais. Mas a gente Bom, queria graças a passar Deus. para vocês mais uma vez, para vocês agradecerem Sim. ao nosso público e à igreja. E nós queremos aqui, como casal, a Kátia e eu, Sim. agradecer a Deus e a igreja, primeiramente a Deus, né? Por ter nos alcançado com a graça dele. Agradecer por ter nos colocado também numa igreja séria, Sim. né? Que honra a palavra de Deus, que leva a Deus a sério. E agradecer a oportunidade que nós recebemos aí Muito obrigada. por Imagina. de poder Nós que compartilhar a nossa agradecemos. história, né? É uma Muito bom. alegria, foi uma alegria Alegria, pra Uma honra gente. para nós, né? Uma honra. Muito obrigada. Obrigado, nós Muito bom. agradecemos. Né? Gente, como a gente faz aqui todo final de programa, a gente pede para que o esposo ore por nós, ore pela igreja e ore também pelos casais aí que nos assistem. Você não está casado, pega essa obra missionária aqui para levar para a sua vida. E o Renê Sim. vai orar por Vamos nós orar. agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer. O Senhor é o único Deus, por isso toda a glória, toda a honra seja unicamente ao Senhor. Amém. Nós queremos te agradecer pela graça de Jesus que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter nos amado e ter dado a tua vida na cruz por nós. Te agradecer pela obra do Espírito Santo no nosso coração, de nos converter ao Senhor. E, Senhor Deus, esse programa que foi gravado hoje aqui, apresentado essa noite, Senhor, que ele seja um instrumento que o Senhor vai usar para abençoar muitas famílias. Sim, Senhor Deus. Senhor Deus, da mesma forma como o Senhor foi gracioso conosco, que o Senhor seja gracioso com as pessoas que vão assistir esse programa, que vão ser alcançados por meio desse programa. Senhor Deus, que eles experimentem nas suas vidas a bondade do Senhor, que eles sejam agraciados com
um cônjuge de acordo com o que o Senhor espera. Isso para a glória do Senhor, para a bênção da tua igreja, para a bênção do nosso país. É o que nós oramos unicamente no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe muito a Amém. sua vida e até o nosso próximo Bem, Bem casados. Casados. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.